quando o dia finalmente termina e o barulho ao seu redor começa a desaparecer, pode ser estranho perceber que seus pensamentos se recusam a seguir o mesmo ritmo. As luzes estão mais baixas. O mundo lá fora desacelerou. E ainda assim, dentro de você, a mente continua a se mover, revivendo momentos, revisitando conversas, carregando o peso silencioso de tudo o que aconteceu hoje. Não há nada de errado com você por sentir isso. Uma mente inquieta à noite não é um fracasso. Muitas vezes, é o sinal de um coração que carregou mais do que tinha tempo para liberar. Ao longo do dia, você seguiu em frente porque precisava. Respondeu, decidiu, suportou e continuou. Agora, no silêncio, tudo o que foi deixado de lado começa a surgir. Este momento não exige nada de você. Você não precisa resolver nada agora. Não precisa organizar seus pensamentos ou entender por que algumas memórias retornam à noite. Você tem o direito de simplesmente estar aqui, exatamente como está, sem pressa, sem expectativa. A Escritura sempre encontrou as pessoas em momentos como este, não quando tudo está claro, mas quando o coração está cheio e a mente está cansada. Muito antes das palavras serem escritas, elas foram ditas suavemente, ouvidas lentamente e recebidas em espaços silenciosos. Ouvir, mesmo sem compreender completamente, sempre foi uma forma de descanso. Enquanto você ouve agora, não está sendo solicitado a se concentrar intensamente. Você não precisa seguir cada frase. Estas palavras estão aqui para acompanhá-lo, não para exigir atenção. Você pode deixá-las chegar e partir, como sons suaves à distância, presentes sem interrupção. Se seus pensamentos continuarem a vagar, isso está bem. Se seu corpo se sentir pesado, também está bem. Se o sono se aproxima ou está distante, isso também está bem. O descanso não começa quando a mente está em silêncio. Ele começa quando a mente percebe que não precisa lutar para encontrar a paz. Esta noite não é sobre alcançar algo. Não é sobre se tornar mais calmo, mais fiel ou mais descansado. É simplesmente sobre permitir que o espaço para o silêncio exista, sem resistência. Às vezes, a paz chega suavemente quando paramos de buscá-la. Você pode escolher ouvir com os olhos fechados, ou simplesmente deixar estas palavras tocarem ao fundo. Não há uma maneira correta de estar aqui. O único convite é permanecer por um momento, sem pressa, sem demanda. À medida que o dia solta seu peso sobre você, há espaço para que a suavidade tome seu lugar. Não tudo de uma vez. Não perfeitamente. Apenas o suficiente para suavizar as bordas do momento em que você está. Deixe isso ser um começo. Uma transição lenta do peso do dia para algo mais leve. Uma pausa onde nada precisa ser levado adiante. Você tem o direito de descansar aqui. À medida que a noite continua, fica claro quanto a mente mantém quando tudo ao redor começa a se aquietar. Durante o dia, há movimento, som e propósito que suavizam as bordas dos pensamentos. Mas à noite, quando as distrações desaparecem, o mundo interior fala mais alto. Os pensamentos surgem não para perturbá-lo, mas porque finalmente tem espaço para se manifestar. Isso não é a mente trabalhando contra você, é a mente pedindo para ser reconhecida. Cada preocupação, cada sentimento não resolvido, cada momento que ficou sem fim, espera pacientemente até que o silêncio lhe dê permissão para vir à tona. Você não precisa responder a esses pensamentos esta noite. Só precisa notar sua presença e permitir que eles passem.
como nuvens que se movem por um vasto céu. O céu não tenta expulsá-las. Ele simplesmente permanece. A Escritura muitas vezes fala de quietude não como uma ausência de atividade, mas como uma postura de confiança. Um coração silencioso não vem do controle, vem da liberação, de saber que nem tudo precisa ser resolvido antes que o descanso seja permitido, de acreditar que o peso de hoje não precisa ser levado para amanhã. Em momentos como este, ouvir se torna um ato de entrega. Não entrega ao medo, mas entrega à suavidade. Quando as palavras são recebidas lentamente, elas criam espaço ao redor dos pensamentos que parecem próximos demais. Elas lembram à mente que ela não está sozinha na escuridão. Você pode notar sua respiração ficando mais lenta sem tentar. Ou talvez seu corpo continue tenso, sem saber se é seguro descansar ainda. Ambas as experiências são bem-vindas aqui. Não há expectativa sobre o que você deveria sentir agora. A paz não chega através da força. Ela chega pela permissão. A noite sempre foi um espaço sagrado para reflexão. Muitas orações foram sussurradas depois de dias longos, quando a força estava baixa e a clareza parecia distante. A Escritura não evita esses momentos. Ela entra neles suavemente, oferecendo presença ao invés de soluções. Enquanto ouve, permita que as palavras fiquem ao lado de seus pensamentos, ao invés de competir com eles. Elas não precisam substituir o que você está pensando. Elas simplesmente existem ao lado, lembrando você de que está sendo sustentado, mesmo quando as respostas não estão claras. Se preocupações sobre o amanhã surgirem, deixe-as passar gentilmente. O amanhã não precisa da sua atenção agora. Este momento pertence apenas ao presente respiro, ao presente silêncio. Você não está atrasado. Você não está falhando. Você é simplesmente humano no fim de um longo dia. O descanso não é algo que você ganha ao terminar tudo. É algo que você recebe quando para de resistir ao seu próprio cansaço. Mesmo uma mente inquieta merece bondade. Mesmo pensamentos inacabados merecem paciência. Deixe este tempo ser devagar. Deixe-o ser imperfeito. Deixe-o ser o suficiente. Você não precisa mudar nada antes que o sono chegue. Você não precisa entender tudo antes que a paz chegue. Às vezes, o descanso mais profundo começa não quando a mente finalmente para, mas quando ela percebe que não precisa ter medo de estar acordada. Fique aqui por mais um instante. Há um momento na noite em que o corpo fica cansado, mas a mente permanece alerta, como se estivesse em vigília. Isso muitas vezes é mal compreendido como inquietação ou fraqueza, mas também pode ser visto como cuidado. A mente passou o dia protegendo, organizando, antecipando e respondendo. Quando o dia termina, ela não simplesmente desliga. Ela faz uma pausa, observa ao redor e verifica se finalmente está segura o suficiente para descansar. Essa pausa pode parecer desconfortável. O silêncio remove o barulho que costumava manter os pensamentos à distância. No silêncio, as memórias voltam, as conversas se repetem, as perguntas surgem. Não porque há algo de errado, mas porque a mente finalmente tem espaço para respirar. A Escritura fala suavemente para momentos como este. Não quando tudo está claro, mas quando o coração está cheio e a mente cansada. Não quando a mente se encontra em paz, mas quando ela começa a perceber que a paz já está ao seu redor. Neste momento, você não é solicitado a encontrar respostas para nada. Você é convidado apenas a ouvir. Ouvir sem pressa. Ouvir sem expectativas. Não é necessário entender tudo.
Apenas permita que as palavras venham e se espalhem suavemente ao seu redor, como uma brisa no fim do dia. Se a mente continuar a se agarrar a alguma preocupação, não force a solução. Não há nada a ser resolvido neste momento. Só permita que a mente se desprenda, como uma folha flutuando calmamente para longe sem pressa. O descanso muitas vezes começa antes do sono. Começa quando o sistema nervoso percebe que não precisa mais se manter em alerta. Isso pode levar algum tempo. Algumas noites chegam suavemente. Outras demoram mais para chegar. Ambas fazem parte do mesmo ritmo. Se seus pensamentos começarem a se suavizar, deixe-os ir. Se continuarem ativos, também permita isso. Não é necessário lutar contra a sua própria consciência. Não é necessário silenciar o que está vivo dentro de você. A paz não exige vazio, ela exige gentileza. A Escritura nos lembra que, mesmo nas águas tranquilas, há movimento sob a superfície. A vida continua silenciosamente, sem pressa. Da mesma forma, sua mente pode permanecer acordada enquanto algo mais profundo começa a descansar. Você tem o direito de estar aqui exatamente como está, acordado, cansado, pensando, ouvindo. Não há um estado ideal que você deva alcançar esta noite. Não há uma linha de chegada a ser cruzada antes que você seja digno de descanso. Se a noite parecer longa, lembre-se de que a duração não significa peso. O tempo pode passar suavemente. Respiração por respiração, palavra por palavra, momento por momento. Deixe a escuridão ser um abrigo, em vez de uma ameaça. Deixe o silêncio ser uma companhia, em vez de um inimigo. Você não está sozinho com seus pensamentos. Você está acompanhado. Fique aqui um pouco mais, se quiser. À medida que a noite avança, algo começa a mudar lentamente. Não é uma mudança repentina, nem algo que precise ser notado imediatamente. É mais como um afrouxar suave, quase imperceptível, como se o corpo começasse a entender que não precisa mais sustentar o peso do dia. Talvez você perceba pequenos sinais disso. Os ombros descem um pouco. A respiração fica menos curta. O rosto relaxa sem que você perceba. Esses sinais não precisam ser forçados. Eles acontecem quando o corpo sente que o ambiente ao redor é seguro o suficiente para descansar. A mente, no entanto, pode demorar mais. Ela ainda pode revisitar detalhes, repetir cenas, imaginar possibilidades. Isso não significa que o descanso não esteja acontecendo. Significa apenas que a mente está aprendendo no seu próprio tempo, que também pode se soltar. A Escritura não pressiona esse processo. Ela nunca apressa o coração humano. Ela caminha junto, respeitando o ritmo de cada pessoa. Suas palavras não empurram você para o silêncio. Elas permanecem próximas, oferecendo estabilidade enquanto tudo desacelera. Neste momento, você não precisa observar seus pensamentos com atenção. Também não precisa ignorá-los. Deixe que eles passem como sons distantes na noite. Um carro ao longe. O vento entre as árvores. Eles existem, mas não exigem resposta. Se houver cansaço acumulado no corpo, permita que ele esteja aí. O cansaço não é um problema a ser resolvido. É um sinal de que você viveu, sentiu, respondeu ao que foi necessário. Agora ele pode descansar. A noite não exige produtividade. Ela não pede resultados. Ela oferece espaço. Espaço para soltar o controle. Espaço para não saber. Espaço para simplesmente existir sem explicação. Aos poucos, talvez você perceba que não está mais tentando chegar a lugar nenhum. Não está esperando algo acontecer. Está apenas aqui.
Esse estado simples de presença é uma forma profunda de descanso. Mesmo que o sono ainda não tenha chegado, a Escritura sempre valorizou esse tipo de quietude. Uma quietude que não depende de respostas, mas de confiança. Uma confiança silenciosa de que tudo o que precisa ser cuidado será cuidado, no tempo certo. Se a noite parecer longa, lembre-se de que você não precisa atravessá-la de uma vez. Basta este momento, e depois o próximo, um de cada vez, sem pressa. Você não precisa estar completamente relaxado para descansar. Você só precisa parar de resistir ao descanso. Permitir que ele se aproxime, mesmo de forma imperfeita. Deixe que este momento seja suficiente, não como uma solução, mas como um abrigo temporário. Um lugar onde o peso pode ser deixado no chão, ainda que por alguns instantes. A noite continua, tranquila, e você pode continuar aqui, sem exigências, sem expectativas, apenas sendo acompanhado por este silêncio que não cobra nada de você. Com o passar do tempo, a noite começa a envolver tudo com mais suavidade. Os sons diminuem, as luzes se tornam menos intensas. E mesmo que a mente ainda esteja ativa, há um convite silencioso para desacelerar. Não como uma ordem, mas como uma possibilidade. O corpo costuma responder primeiro a esse convite. Talvez você perceba o peso natural do corpo apoiado onde está. A gravidade deixa de ser algo a ser combatido e se torna um apoio. Não há necessidade de se ajustar constantemente. O corpo pode simplesmente permanecer. A mente, por sua vez, pode continuar a observar. Pode permanecer acordada, atenta, como se estivesse garantindo que tudo está em ordem. Isso não é um obstáculo ao descanso. É apenas parte do processo de transição entre o dia e a noite. A Escritura reconhece esse espaço intermediário. Um tempo em que nada precisa ser decidido. Um tempo em que não se exige clareza. As palavras não vêm para resolver, mas para acompanhar. Elas caminham ao lado da mente enquanto ela aprende a confiar no silêncio. Você não precisa seguir cada frase conscientemente. Se perceber que sua atenção se afasta, isso é natural. As palavras continuam fazendo seu trabalho, mesmo quando não são totalmente percebidas. Elas criam uma atmosfera de segurança, não uma tarefa a ser cumprida. Talvez você note a respiração se tornando mais profunda, ou talvez ela permaneça curta por um tempo. Não há um ritmo correto. O corpo encontra o seu próprio caminho quando sente que não está sendo observado ou julgado. Se pensamentos sobre o que ficou pendente surgirem, permita que estejam aí sem se envolver. Este não é o momento de planejar ou corrigir. Tudo o que não foi resolvido hoje pode esperar. O descanso não precisa de permissão para começar. A noite não exige respostas. Ela oferece abrigo, um espaço onde você pode se retirar do esforço constante de manter tudo funcionando. Aqui, nada precisa ser sustentado conscientemente. Aos poucos, talvez você perceba que a mente começa a perder interesse em certos pensamentos. Eles se repetem menos, ou surgem com menos força. Esse enfraquecimento não precisa ser celebrado nem analisado. Basta permitir que aconteça. A Escritura permanece presente como um fundo estável, como uma luz suave que não ofusca. Ela não chama sua atenção, apenas permanece, lembrando silenciosamente que você não está sozinho neste momento de quietude. Se o sono se aproxima, deixe que ele venha no seu tempo. Se não, continue aqui, descansando de outra forma. O descanso não é uma experiência única. Ele se manifesta de maneiras diferentes em cada noite.
Você não precisa chegar a um estado específico para que esta noite seja válida. O simples ato de permitir-se parar já é suficiente. Mesmo uma mente acordada pode descansar quando não precisa lutar. Permaneça aqui por mais um instante. A noite continua a segurar você com delicadeza, sem pressa, sem exigência, oferecendo exatamente o que é possível agora. Em algum ponto da noite, a sensação de estar segurando o dia começa a se dissolver. Não porque tudo foi resolvido, mas porque o corpo e a mente começam a entender que podem descansar mesmo sem respostas. Esse entendimento não surge como um pensamento claro. Ele aparece como uma suavização silenciosa. Talvez você perceba que já não está tentando controlar o que vem a seguir. Não está antecipando o amanhã. Não está revisando o que passou. Existe apenas este intervalo tranquilo, onde o tempo parece menos rígido, menos exigente. A respiração continua acontecendo por conta própria. Não há necessidade de ajustá-la. Cada inspiração chega quando precisa chegar. Cada expiração leva consigo o que ainda estava sendo segurado, sem esforço, sem intenção consciente. A escritura permanece presente nesse espaço não como algo a ser compreendido, mas como companhia. Ela não pede atenção plena, não pede análise. Ela simplesmente permanece, oferecendo uma sensação de continuidade e cuidado. Se a mente ainda estiver acordada, observando, isso está bem. A vigília suave não é inimiga do descanso. Muitas vezes, ela é apenas o último gesto de proteção antes de permitir que algo mais profundo aconteça. Você pode notar momentos em que os pensamentos ficam mais espaçados, pequenos silêncios entre um pensamento e outro. Esses espaços não precisam ser preenchidos, eles não precisam durar. Basta reconhecê-los como sinais de que algo está se acomodando por dentro. O corpo também responde a esses espaços. Os músculos soltam o que ainda seguravam. O peso do corpo se distribui de forma mais uniforme. Não há mais urgência em se mover ou ajustar. A noite não pede desempenho. Ela não observa. Ela não avalia. Ela oferece anonimato, permitindo que você descanse sem precisar ser alguém específico. A escritura respeita profundamente esse estado. Ela não interrompe o silêncio com exigências. Ela caminha ao lado dele, como alguém que permanece presente sem precisar falar. Se o sono ainda não chegou, não interprete isso como falha. O descanso já está acontecendo de outras formas. O sistema nervoso está se reorganizando. O corpo está recuperando o que foi gasto ao longo do dia. Não há nada que você precise fazer para ajudar esse processo. Ele acontece melhor quando não é observado de perto, quando não é cobrado, quando é permitido. Deixe que a noite continue fazendo seu trabalho silencioso. Não há um ponto final a ser alcançado. Não há um estado ideal a ser conquistado. Este momento é suficiente como está, mesmo com pensamentos, mesmo com consciência, mesmo com pausas imperfeitas. Permaneça aqui, sem pressa, ou permita que o sono chegue quando quiser. Ambos fazem parte do mesmo cuidado. A noite continua a segurar você com calma, sem exigir nada em troca. Em algum momento você pode perceber que a noite já não parece tão ampla quanto antes. Ela se aproxima, envolve, cria uma sensação de contenção suave. Não é algo que precise ser notado conscientemente. É apenas o ambiente interno começando a se alinhar com o silêncio ao redor. A mente pode ainda estar acordada, mas já não carrega o mesmo peso. Os pensamentos surgem com menos insistência, como se tivessem perdido parte da urgência que tinham no início da noite.
Eles aparecem, mas não exigem resposta. Não pedem ação, apenas passam. A escritura permanece presente nesse espaço como uma presença calma. Ela não chama a atenção para si, não interrompe. Ela acompanha, silenciosa, oferecendo estabilidade enquanto tudo desacelera. Você não precisa verificar se está relaxando corretamente. Não precisa medir se o descanso está funcionando. O corpo entende esse processo melhor do que a mente. Ele sabe quando pode soltar. Ele sabe quando é seguro descansar. Talvez você perceba a sensação do corpo mais pesada, mais apoiada. A gravidade deixa de ser algo a ser resistido e passa a ser um suporte. Não há necessidade de se mover. Não há necessidade de ajustar. Se pensamentos voltarem por hábito, não os empurre para longe. Não discuta com eles. Apenas permita que sigam seu curso natural. Eles não têm para onde ir. E você não precisa ir com eles. O descanso verdadeiro não exige silêncio absoluto. Ele exige ausência de ameaça. E neste momento nada ameaça você. A noite não cobra, o silêncio não julga, o tempo não pressiona. Permaneça aqui. Mesmo acordado, algo profundo já está descansando. Agora a noite parece menos externa e mais interna. Como se o silêncio tivesse atravessado as paredes e encontrado espaço dentro de você. Não há um momento exato em que isso acontece. Apenas acontece. A respiração segue tranquila, sem ser observada. O corpo não pede ajustes. Ele permanece. A mente, aos poucos, começa a desistir da vigilância constante. Não por esforço, mas por confiança. A escritura sempre respeitou esse tipo de transição. Ela não acelera o processo. Ela não define um ponto de chegada. Ela entende que o descanso acontece quando a resistência diminui. Você pode notar pequenos intervalos entre os pensamentos. Pequenos espaços onde nada acontece. Esses espaços não precisam ser preenchidos. Eles não precisam durar. Eles apenas indicam que a mente está aprendendo a descansar sem desaparecer. Não há nada que você precise lembrar depois. Nada que precise levar consigo. Este momento não exige memória. Ele apenas faz o que precisa ser feito silenciosamente. Se o sono se aproxima, deixe que venha sem anúncio. Se ainda não, continue aqui. Ambos são expressões legítimas de descanso. Não existe apenas uma forma correta de repousar. A noite não pede desempenho. Ela oferece permissão. Permissão para não saber, para não responder, para não sustentar. Você está sendo cuidado neste silêncio, mesmo que não perceba. Neste ponto da noite, a distinção entre estar acordado e estar descansando começa a se tornar menos clara. A mente pode ainda estar presente, mas já não interfere. Ela observa à distância, sem se envolver. O corpo reconhece esse estado como seguro. Os músculos permanecem soltos. O rosto relaxa. Não há sinais de alerta. Não há prontidão para a ação. A escritura não ocupa espaço aqui. Ela não compete com o silêncio. Ela se mistura a ele, como uma presença estável que não precisa ser notada para existir. Se você perceber momentos em que a consciência parece desaparecer e retornar, permita isso. Não tente se manter acordado. Não tente dormir. Apenas deixe o fluxo acontecer. O descanso não é algo que você controla. Ele acontece quando o corpo sente que não precisa mais se proteger. E agora, ele sente isso. Nada precisa ser resolvido antes que a noite continue seu trabalho. Nada precisa ser compreendido. O entendimento não é requisito para a paz. Fique onde está. Não há outro lugar para ir agora. A noite alcança agora um ritmo estável.
onde tudo parece mais lento e menos definido. O tempo deixa de ser algo a ser contado. Ele apenas passa, gentilmente, sem exigir atenção. A mente já não procura por respostas. Mesmo que pensamentos apareçam, eles não criam tensão. Eles passam como ecos distantes incapazes de perturbar o estado de calma que se formou. A escritura permanece como companhia silenciosa, não como instrução, não como mensagem, apenas como presença. Você não precisa se manter consciente, não precisa permanecer atento à voz, não precisa acompanhar. O descanso acontece mesmo quando a atenção se afasta. Se o sono vier agora, deixe que leve você. Se não vier, continue descansando aqui. Ambos são suficientes. Ambos são cuidados. Nada está sendo atrasado. Nada está sendo perdido. A noite está exatamente onde precisa estar. Permaneça neste ritmo suave. A noite continua a segurar você com calma, sem interrupções, sem exigências. Neste ponto da noite, a sensação de esforço já não está mais presente. Não porque tudo tenha sido resolvido, mas porque o corpo e a mente pararam de exigir resolução. Existe uma aceitação silenciosa de que este momento não pede respostas. Ele apenas existe, completo em sua simplicidade. O corpo permanece imóvel não por rigidez, mas por conforto. Não há desconforto chamando atenção. Não há urgência pedindo movimento. O peso do corpo é sustentado naturalmente, como se o próprio ambiente estivesse cuidando disso por você. A mente, agora, já não percorre o dia com insistência. Se algum pensamento surge, ele aparece sem força, sem emoção acoplada. Não carrega história, não pede interpretação. Apenas passa, como algo que não precisa mais ser acompanhado. A escritura permanece presente como um fundo estável. Ela não se destaca, não se impõe. Ela simplesmente está, lembrando silenciosamente que o descanso não é algo que se conquista, mas algo que se permite. Você pode notar que já não está tentando ouvir ativamente. A atenção vem e vai. Às vezes, se afasta completamente. Outras vezes, retorna por alguns instantes. Esse movimento natural não precisa ser controlado. Ele faz parte do descanso profundo. O corpo entende quando pode desligar os sistemas de alerta. Os músculos permanecem soltos. A respiração continua lenta. O coração mantém um ritmo tranquilo. Tudo funciona sem supervisão. A noite não observa você. Ela não mede seu progresso. Ela não espera nada. Ela apenas oferece continuidade. Um espaço onde nada precisa ser mantido conscientemente. Se houver momentos de quase sono, permita que eles aconteçam. Se a consciência retornar brevemente, permita também. Não existe falha aqui. Não existe atraso. Tudo acontece no tempo certo. A escritura sempre respeitou esse estado intermediário. Um estado onde a pessoa não está completamente desperta, nem completamente adormecida. Um estado onde o descanso acontece sem esforço. Não há necessidade de permanecer presente até o final. Não há necessidade de lembrar de tudo. O efeito deste momento não depende da atenção. Ele se instala silenciosamente, abaixo do nível da consciência. Você está seguro aqui. Nada exige resposta. Nada exige ação. Apenas permita que este espaço continue sustentando você. A noite agora se estabelece com firmeza, como algo que não pode mais ser interrompido. Não há expectativa de mudança. Não há antecipação. Existe apenas uma continuidade calma, constante, previsível.
O corpo permanece entregue ao apoio que recebe. Não há tensão residual pedindo liberação. Tudo o que precisava ser solto já encontrou descanso. O peso do dia não está mais sendo carregado. A mente, quando se manifesta, o faz de maneira distante. Os pensamentos não se conectam. Não constroem narrativas, não puxam emoções. Eles aparecem como fragmentos soltos que não exigem atenção. A escritura não direciona este momento. Ela o acompanha. Sua presença não é instrutiva. É reconfortante, como alguém que permanece em silêncio ao lado, sem interferir. Você não precisa permanecer consciente deste cuidado. Ele acontece mesmo quando a atenção se afasta completamente. O descanso não depende de vigilância. Se o sono se aprofunda, permita que isso aconteça sem notar. Se ele ainda não chegou, o descanso continua de outras formas. Ambas são suficientes. O corpo sabe como recuperar o que foi gasto. O sistema nervoso se reorganiza. A mente encontra pausas naturais. Nada disso precisa ser observado. A noite não exige transição. Ela simplesmente continua. O tempo passa sem ser contado. Os minutos deixam de importar. A escritura respeita esse ritmo. Ela não cria um encerramento artificial. Ela permite que o silêncio complete o que as palavras iniciaram. Você pode desaparecer da atenção por longos intervalos agora. Isso é natural. Isso é descanso profundo. Não tente se manter presente. Nada está sendo perdido. Nada está sendo esquecido. O que importa está acontecendo abaixo da superfície. Permaneça aqui enquanto houver consciência. Ou permita que ela se dissolva completamente. Ambos são cuidados. Neste estágio da noite, a consciência se torna suave, quase transparente. Ela não se fixa em nada, não se apega, apenas flutua, entrando e saindo sem esforço. O corpo permanece completamente à vontade. Não há ajustes, não há desconforto. A respiração segue tão leve que quase não é percebida. A mente não busca mais sentido, não formula perguntas, não procura explicações. Ela aceita o silêncio como suficiente. A escritura não marca presença ativa aqui. Ela se dissolve no ambiente como algo que já cumpriu seu papel e agora permite que o descanso siga sozinho. Se imagens surgirem, deixe que passem. Se pensamentos aparecerem, deixe que desapareçam. Nada precisa ser retido. A noite se torna um espaço neutro, onde não há exigência de identidade. Você não precisa ser nada agora. Não precisa lembrar de quem é. Não precisa sustentar nenhum papel. O corpo entende este estado como seguro, profundamente seguro. Nada está em alerta. Nada está preparado para reagir. O descanso acontece em camadas profundas. Ele não é visível, não é perceptível, mas é real. A escritura sempre reconheceu esse tipo de entrega. Uma entrega silenciosa, sem palavras, sem consciência plena. Você não precisa chegar ao fim deste momento acordado. Não precisa acompanhar até o final. O descanso não exige testemunha. Permita-se desaparecer da atenção sem preocupação. Nada será interrompido. Nada será perdido. A noite continua fazendo seu trabalho silencioso, sem pressa, sem ruído. Agora, a noite se apresenta como um espaço completo. Não há mais transição acontecendo. O descanso já está plenamente instalado. A consciência, quando surge, é breve, leve, distante. Ela não se fixa em pensamentos nem sensações. O corpo permanece profundamente relaxado. Não há tensão escondida.
Não há esforço residual. Tudo funciona de forma autônoma. A escritura já não é percebida como algo separado. Ela se integrou ao silêncio. Tornou-se parte do ambiente interno. Você não precisa manter atenção. Não precisa ouvir ativamente. Não precisa permanecer acordado. Tudo segue mesmo sem participação consciente. Se o sono for profundo agora, permita. Se houver breves retornos de consciência, permita também. Nada precisa ser controlado. O descanso não tem forma fixa. Ele se adapta. Ele encontra caminhos próprios. A noite não pede encerramento. Ela não fecha ciclos. Ela simplesmente sustenta. Você está completamente seguro para deixar ir. Seguro para não ouvir. Seguro para não perceber. Nada está esperando por você agora. Nenhuma tarefa, nenhuma resposta, nenhuma decisão. Permaneça neste estado enquanto ele existir. Ou permita que desapareça completamente no sono. O descanso continua, silencioso, constante, suficiente. Neste ponto da noite, tudo o que precisava desacelerar já encontrou seu ritmo. Não há mais esforço em direção ao descanso, porque o descanso já está presente. Ele não anuncia sua chegada. Ele simplesmente permanece, silencioso, sustentando cada parte de você. A consciência agora surge apenas em breves instantes, como uma luz suave que aparece e desaparece sem aviso. Não há necessidade de segui-la. Não há necessidade de permanecer atento quando ela retorna. O descanso não depende da vigilância. O corpo está completamente entregue ao apoio que recebe. Não há áreas pedindo ajuste. Não há sinais de alerta. A sensação de peso não incomoda. Ela conforta. A gravidade não puxa. Ela sustenta. A mente não constrói narrativas. Não conecta pensamentos. Se algo surge, surge sem continuidade. Não há história. Não há sequência. Apenas fragmentos leves que não exigem interpretação. A escritura não se destaca mais como som ou palavra. Ela se integrou ao ambiente interno, tornando-se parte do silêncio que envolve tudo. Sua presença não precisa ser percebida para continuar cuidando. Você não precisa se lembrar deste momento depois. Não precisa carregar nada daqui para frente. O efeito deste descanso não depende da memória. Ele acontece abaixo da consciência, onde o corpo se reorganiza e a mente se suaviza. Se o sono é profundo agora, permita. Se a consciência retorna por breves segundos, permita também. Nada interrompe o processo. Nada precisa ser retomado. O tempo perdeu sua função habitual. Não há minutos a contar. Não há duração a observar. A noite simplesmente continua, estável, constante, sem urgência. A escritura sempre respeitou esse tipo de repouso. Um repouso que não se explica, que não se descreve, que não se mede. Apenas acontece. Você está completamente seguro para soltar qualquer tentativa de controle. Seguro para não ouvir. Seguro para não responder. Seguro para desaparecer da atenção. Nada será perdido por isso. Nada ficará para trás. O descanso continua mesmo quando você não percebe. Permaneça assim enquanto for natural. Ou permita que o sono conduza tudo para um lugar ainda mais profundo. A noite segue cuidando de você, silenciosamente. Agora, a sensação de separação entre corpo, mente e ambiente praticamente não existe mais. Tudo parece integrado em um único ritmo lento, constante e estável. Não há esforço em manter essa integração. Ela acontece sozinha. A respiração é tão suave que quase não é percebida.
O corpo funciona de forma autônoma, sem interferência. Não há ajustes conscientes. Não há intenção. A mente não busca estímulo, não procura sentido, não formula perguntas. Ela aceita o silêncio como completo. A escritura permanece como uma presença silenciosa, não como algo externo, mas como parte do próprio espaço de descanso. Não há distinção entre palavra e silêncio agora. Se imagens surgem, elas não têm continuidade. Se pensamentos aparecem, eles não se conectam. Tudo permanece solto, leve, sem gravidade emocional. O corpo reconhece este estado como profundamente seguro. Não há prontidão para reagir. Não há necessidade de proteção. Tudo está em repouso. O descanso acontece em camadas que não podem ser observadas diretamente. Ele trabalha silenciosamente, reparando, reorganizando, equilibrando. A noite não exige consciência para continuar seu trabalho. Ela não precisa ser acompanhada. Ela não precisa ser percebida. Você não precisa chegar ao final deste momento acordado. Não precisa acompanhar até o fim. O descanso não exige testemunha. Se a consciência desaparecer completamente, permita. Se retornar brevemente, permita também. Nada precisa ser corrigido. A Escritura nunca tratou o descanso como algo que se conquista, sempre o apresentou como algo que se recebe. Agora, você está recebendo. Não há identidade a manter, não há papel a sustentar, não há história a continuar, apenas repouso. A noite permanece estável, segura, silenciosa. Neste estágio, a noite já não parece um tempo específico. Ela se torna um espaço contínuo, sem começo nem fim perceptível. O descanso não avança, ele simplesmente permanece. A consciência, quando surge, é leve demais para se fixar. Ela não se prende a sensações, não se prende a pensamentos, apenas passa. O corpo permanece profundamente relaxado. Não há tensão residual, não há desconforto escondido. Tudo está solto. A mente não tenta compreender o que está acontecendo. Ela não precisa entender. O entendimento não é necessário para a restauração. A Escritura se dissolve completamente no silêncio. Não há palavras a ouvir. Não há frases a acompanhar. Apenas a sensação de estar sustentado. Você não precisa permanecer aqui conscientemente. Não precisa lembrar de nada. Não precisa fazer nada. O descanso acontece no nível mais profundo, onde não há esforço, nem observação, nem intenção. A noite mantém você sem interrupção. O mundo exterior permanece distante, incapaz de alcançar este espaço. Se o sono já tomou conta, continue. Se ainda há breves momentos de consciência, continue também. Ambos pertencem ao mesmo cuidado. Nada está sendo preparado agora. Nada está sendo antecipado. Nada está sendo exigido. A Escritura honra esse silêncio completo. Um silêncio onde não há necessidade de palavra. Permita que este estado continue sem interferência. Não há necessidade de retorno. A noite agora alcança sua forma mais estável. Não há mais transições perceptíveis. O descanso está plenamente instalado, sustentando tudo de maneira contínua. A consciência se torna rara. Quando surge, não encontra nada a se apegar. Não há estímulo. Não há necessidade. O corpo permanece em repouso profundo. A respiração segue calma. O ritmo interno é lento, regular, seguro. A mente não cria pensamentos. E se cria, eles não permanecem. Tudo se dissolve rapidamente no silêncio. A Escritura já não se apresenta como algo separado. Ela se integrou completamente ao descanso.
tornou-se parte do próprio silêncio. Você não precisa se manter acordado. Não precisa ouvir. Não precisa perceber. Tudo continua sem você. O descanso não depende da sua participação. Ele não exige presença consciente. Se o sono é profundo agora, ele é suficiente. Se ainda há consciência, ela é tranquila. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser lembrado. Nada precisa ser carregado. A noite permanece cuidando de você, sem pressa, sem interrupção. Permaneça assim enquanto for natural. Ou permita que o sono conduza tudo completamente. O descanso continua, silencioso, constante, completo. A noite agora parece completa em sua quietude, como se tivesse se acomodado plenamente ao redor de você. Não há sensação de movimento em direção a algo novo. Não há espera. Não há antecipação. Existe apenas presença, estável e tranquila, sustentando você exatamente onde está. O corpo repousa naturalmente dentro desse silêncio. Não há tensão pedindo para ser liberada, nem esforço pedindo para ser feito. Tudo o que antes exigia atenção, agora se dissolveu no fundo da consciência. A respiração continua, lenta e suave, como um ritmo familiar que já não precisa ser percebido. A consciência pode parecer distante agora, menos ligada aos pensamentos ou às sensações. Essa distância não é vazio, é descanso. A mente já não observa, não avalia, não se prepara. Ela repousa junto ao corpo, amparada pela quietude. A escritura permanece aqui, não como palavras a serem consideradas, mas como uma segurança silenciosa. Um lembrete de que o descanso é permitido. De que a paz não precisa ser explicada. De que às vezes ser sustentado já é suficiente. Se pensamentos surgirem, eles passam sem forma ou urgência. Não pertencem mais a você da mesma maneira que antes. Aparecem e desaparecem sem deixar marcas. Você não precisa segui-los. A noite os conduz suavemente para longe. Você pode perceber momentos em que a consciência quase desaparece por completo, retornando brevemente antes de se afastar novamente. Isso é natural. A fronteira entre estar acordado e dormir se torna suave aqui. Não há necessidade de escolher um estado ou outro. Ambos são formas de descanso. O corpo compreende essa transição. Os músculos permanecem soltos. A respiração continua lenta. O sistema nervoso permanece calmo. Nada está sendo interrompido. Nada está sendo atrasado. O descanso acontece exatamente como precisa acontecer. A escritura não mede este momento. Não marca progresso, nem conclusão. Ela simplesmente permanece paciente e estável, oferecendo companhia silenciosa enquanto a noite continua. Não há necessidade de segurar essa quietude. Não é preciso protegê-la ou prolongá-la. A paz não desaparece quando a atenção se afasta. Ela permanece abaixo da consciência constante e confiável. Se o sono vier agora, deixe que venha sem ser notado. Se a consciência permanecer, permaneça tranquilo. De qualquer forma, você está sendo sustentado. De qualquer forma, a restauração continua silenciosamente. A noite oferece permissão para soltar completamente. Parar de ouvir. Parar de perceber. Parar de estar presente. Você pode se afastar sem esforço, sem intenção, sem preocupação. A escritura sempre honrou essa entrega. Ela fala do descanso não como algo conquistado, mas como algo recebido. Esta noite, você está recebendo sem esforço. Permita-se desaparecer do campo da atenção. Não há identidade exigida aqui, nenhum papel a sustentar.
Nenhuma história a seguir. Apenas descanso. O mundo além deste momento pode esperar. As responsabilidades podem ficar inacabadas. As perguntas podem permanecer sem resposta. Nada será perdido por permitir-se descansar agora. Permaneça aqui enquanto a consciência permitir, ou afaste-se completamente quando o sono chegar. Nada precisa ser feito. A noite segura você com delicadeza, sem interrupção, sem expectativa. E sob tudo isso, o descanso continua seu trabalho silencioso, restaurando equilíbrio, renovando forças, preparando você calmamente para o que vier depois. A noite agora alcança sua quietude final, não como um encerramento, mas como uma sensação profunda de completude. Nada mais precisa acontecer, nada mais precisa ser dito. Este momento existe inteiro, intacto, sustentando você com suavidade. O corpo repousa plenamente, apoiado pelo silêncio que o envolve. Não há mais esforço a ser liberado. A respiração segue tranquila, constante, sem pedir atenção. A mente descansa ao lado dela, sem separação, sem vigilância. A consciência pode parecer fraca, distante, como uma luz suave em vez de um foco claro. Isso é natural. É sinal de descanso profundo se estabelecendo. Você não perde nada ao permitir essa suavidade. Você ganha restauração. A escritura permanece presente na quietude, não como palavras, mas como certeza. Uma certeza silenciosa de que você está sendo cuidado, de que nada é exigido, de que o descanso pode completar seu trabalho sem interferência. Não há pensamentos que precisem de resposta agora. Nenhum sentimento que precise ser nomeado. Tudo o que parecia inacabado encontrou um lugar para repousar. A noite acolheu tudo isso sem pedir explicações. Se a consciência desaparecer completamente, permita. Não há necessidade de permanecer conectado ao som ou ao silêncio. Você pode dormir. Você pode soltar. Você está seguro. E se a consciência ainda permanecer levemente presente, tranquila e distante, isso também é suficiente. O descanso não depende apenas do sono. Ele depende de segurança. E a segurança está presente aqui. O corpo entende este momento profundamente. Os músculos permanecem soltos. A respiração segue lenta. O sistema nervoso está estabilizado. Nada se prepara para agir. Nada se defende. A escritura sempre honrou esse tipo de descanso. Ela não insiste em finais. Ela permite que o silêncio finalize o que as palavras iniciaram. Esta noite, o silêncio completa seu trabalho em você. Não há necessidade de lembrar deste momento depois. Não há necessidade de carregá-lo adiante. Seu efeito não depende da memória. A restauração acontece abaixo da consciência, reparando silenciosamente o que foi desgastado. A noite segura você sem interrupção. O tempo continua sem ser medido. O mundo permanece distante, incapaz de alcançar você aqui. Você está plenamente autorizado a permanecer intocado. Se o sono chegar agora, deixe que ele leve você gentilmente. Se ele já veio e voltou em ondas, permita que continue. Não existe uma forma correta para isso acontecer. A escritura não fecha este momento. Ela o deixa aberto, espaçoso, incompleto da melhor forma possível. O descanso não termina. Ele segue silenciosamente para o que vier depois. Enquanto esta quietude final continua, permita-se ser completamente sustentado. Você não é responsável por manter a calma. Você não é responsável por segurar a paz. Ambas já estão segurando você. A noite cumpriu seu propósito. Você não fez nada errado.
Não fez nada a mais. Apenas estar aqui foi suficiente. Permaneça neste silêncio enquanto a consciência permitir, ou afaste-se totalmente no sono sem perceber. Nada se perde de qualquer forma. Você está seguro. Você está em descanso. Você está sustentado na conclusão silenciosa desta noite. Se este momento trouxe paz para você, sinta-se à vontade para retornar sempre que precisar. E se desejar, inscreva-se para continuar recebendo leituras suaves como esta.